Olá, minha gente! Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Para mim é um privilégio poder te receber aqui e eu já quero te convidar a fazer parte dessa família. Se você ainda não está inscrito nesse canal, clique aqui em inscrever-se, ative o sininho de notificações, porque todos os dias nós estamos postando alguma mensagem aqui, mensagem para edificar a sua vida, para abrir os seus olhos e te despertar do sono da ignorância, ok? Então, se você quiser se inscrever, se inscreva aqui nesse canal. Se você puder também, seja membro desse canal. Nós estamos preparando uma série de mensagens exclusivas para os membros do canal. Então, se você quiser ser membro, clica aqui e seja membro desse canal, ok? Não deixe de deixar o seu comentário, de deixar o seu like e de compartilhar com outras pessoas. Eu peço, gente, encarecidamente, deixe o like nesse vídeo, tá bom? Eu tenho vídeos aqui com 40 mil visualizações e com 200 e poucos likes. Gente, ajuda aí. Vamos encher isso de like, porque quanto mais likes a gente colocar aqui, mais o YouTube entrega o vídeo para outras pessoas. Eu conto com vocês. Ok, minha gente? Pessoal querido, é o seguinte. Eu tenho uma live todos os dias não, de terça a domingo, no meu perfil no TikTok. Se você quiser participar ao vivo comigo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você clicar e você ir para o meu TikTok. Chegando lá, me siga e assista os vídeos que eu posto ali também. E nós teremos um encontro marcado de terça a domingo às 8 horas da noite. Combinado? Nós estamos numa série de mensagens intituladas A Mentira da Religião. E ontem nós falamos sobre a mentira do dízimo. Foram quase 2 horas de live. Inclusive está aqui no meu canal no YouTube. Se você quiser assistir posteriormente, quando acabar esse vídeo, vai lá assistir ele. A mentira do dízimo. E eu fiquei vendo quanta gente ainda não entendeu a verdade acerca do dízimo. E eu espero que ao assistir esse vídeo, as pessoas se despertem e descubram a verdade, né, gente? E hoje nós vamos falar sobre a mentira da casa de Deus. Pega aí papel, caneta, Bíblia. Vou falar em Bíblia, deixa eu ver se a minha tá aqui, tá. Pega aí papel, caneta, Bíblia, porque hoje nós vamos falar sobre a mentira da casa de Deus. Eu estava assistindo uma palestra com um empresário do ramo imobiliário e ele dizia nessa palestra que o negócio mais lucrativo do mundo é construir casas. E ele dizia assim, que construir casas é lucrativo porque casa valoriza. Então você constrói uma casa hoje, daqui a alguns anos essa casa, o valor dela duplicou. Então o negócio mais lucrativo é construir casas. E enquanto eu estava assistindo esse vídeo, eu comecei a pensar, sabe, eu acho que o negócio mais lucrativo do mundo é construir casas para Deus. É construir prédios e dizer que é a casa de Deus. Esse, na minha concepção, é o negócio mais lucrativo do mundo. Veja bem, você constrói aí uma casa, um salão. Não precisa nem ser tão grande. Coloca uma placa lá na frente de Igreja Evangélica Jesus foi ali, já volta. Aí você vai lá no cartório para você fazer o CNPJ dessa casa de Deus. Aí chegando lá você vai registrar essa casa de Deus e a mentira já começa aí. A mentira da casa de Deus já começa aí, sabe por quê? Porque quando você vai registrar uma denominação, você coloca lá instituição religiosa sem fins lucrativos. Mas será que é mesmo sem fins lucrativos? Não é não. Sabe por que não é? Porque o que movimenta a denominação são os dízimos. Precisa de dízimo para pagar água, para pagar luz,
precisa de dízimo para pagar salário do pastor, para colocar ar-condicionado, para reformar a casa do pastor, para pagar a escola do filho do pastor, para pagar o jantar com a esposa. O que movimenta é o dízimo, ou seja, é uma instituição religiosa com fins lucrativos. Mas a mentira já começa aí, né? Aí tá bom, registrou, minha gente. Aí vem o dinheiro. Aí chega dinheiro. Sabe por quê? Porque colocar o nome de um lugar, de casa de Deus, minha gente, é mexer com a fé das pessoas. E as pessoas que têm a sua crença, ela faz tudo em nome de Deus. Tudo, qualquer coisa. Eu me lembro, quando eu fazia parte do sistema religioso, e eu viajava muito pregando, e um dia eu fui pregar numa cidade, e o pastor da denominação, ele me perguntou: Charleston, por que você não abre uma igreja para você? Eu perguntei: como assim? Mas por quê? E ele falou assim: cara, o pastor da denominação, e era uma grande denominação, falou comigo assim: cara, se você abrir uma igreja para você, sua vida muda, mano. Sua vida muda. Você troca de casa, enfim, você vai ganhar dinheiro. E eu comecei a pensar: poxa vida, na verdade, por detrás dessa casa de Deus, existe um comércio. Existe um movimentar financeiro. E tira esse movimento de dinheiro e vamos ver se a maioria desses continuam com as casas de Deus abertas. Vamos ver? Pois bem, minha gente. Se a gente chegar para um crente e perguntar para ele assim: ô meu querido, o templo físico é a casa de Deus? Eu tô esperando. Ô Sônia, pode silenciar, eu não tô vendo mais. O pessoal tá pedindo para silenciar o Vitor Falcão. Silencia para mim. Se você chegar para um crente e perguntar para ele assim: a casa de Deus é um templo físico? Eles vão dizer assim: não, de forma nenhuma, né? O templo é o lugar que a gente vai para adorar a Deus, mas não é a casa de Deus. Isso é o que eles dizem na teoria. Mas na prática, será que eles acreditam assim? Eu vou tentar colocar aqui para vocês um vídeo, um áudio, porque não vai dar para me mostrar o vídeo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo soltar esse áudio da inauguração de um templo na Igreja Assembleia de Deus, se eu não me engano, é em Brasília. Só um momento, deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Só um minutinho. Para confirmar a inauguração da casa, desceu o fogo do céu. A Bíblia diz que a casa foi invadida pela glória de Deus, de modo que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. A glória, o fogo descendo, era sinal de que Deus estava aprovando aquela ideia, aquela inauguração. Mas qualquer morador aqui vai saber que aqui tem uma casa de crente, que eles chamam de igreja, mas que na verdade nós sabemos que é a porta dos céus. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. É por isso que toda reverência deve ser dada à casa do Senhor. Jacó disse: aqui é a casa de Deus, é a porta dos... E como é que a gente tem acesso aos céus? Através do que, pastor Barro? Da oração, igreja. Se todo crente se reunisse aqui, essa porta aberta, 24 horas, cada crente entrando, orando e entrando. Por isso que Deus disse: quem entrar nesta casa e levantar as mãos para os céus e orar, eu ouvirei dos céus. Pois bem, minha gente, deu para vocês ouvir, minha gente, ou não? Deu para vocês ouvir? Se não tiver dado, quando eu for editar aqui para colocar no YouTube, eu vou colocar o vídeo para vocês. Esse vídeo é de um pastor, eu não vou citar o nome dele, mas ele é conhecido nas redes sociais. Eu acredito que pela voz algumas pessoas já sabem de quem se trata. E ele estava inaugurando um templo da Igreja Assembleia em Brasília. E durante a inauguração ele disse: aqui é a casa de Deus. E ele diz ainda que ali era a porta do céu.
Então perceba que na teoria eles dizem que o templo não é a casa de Deus, mas na prática não é o que eles ensinam. Na prática eles ensinam, na prática é ensinado que o templo sim é a casa de Deus. Inclusive, quando você deixa de frequentar um templo físico, você é considerado o quê? Fala para mim. Quando você deixa de frequentar um templo, você é considerado o quê? Um desviado. Você é considerado alguém que está longe de Deus. Agora, gente, se não fosse a casa de Deus, então eu poderia tranquilamente servir a Deus como eu sirvo aqui na minha casa, como você serve aí na sua casa. Não é verdade? Agora, a pergunta que eu faço é: seria o templo físico a casa de Deus? Será que Deus mora em algum prédio ou em alguma casa? É isso que nós vamos observar hoje. O texto mais usado está no Salmo 122 e o verso de número 1. Pega a sua Bíblia. Salmo 122 e o verso 1. Olha o que é que diz aqui. Diz assim, Salmo 122, o verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quantos de nós já não lemos esse texto e associamos a casa do Senhor ao templo, a igreja, igreja com I minúsculo, né? As denominações. Inclusive, já me falaram o seguinte: olha, se o templo não é a casa de Deus, então por que o Salmo diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Bom, gente, para a gente entender esse texto, nós precisamos fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem escreveu o Salmo 122? Quem sabe quem escreveu esse salmo, gente? O Salmo 122 foi escrito por Davi. Aqui no início, na epígrafe, diz assim, olha, canção de Davi aos peregrinos. Então, quem escreveu o Salmo 22, Paulo Roberto, foi Davi, ok? Quem construiu o templo? O templo de Jerusalém, quem construiu? Quem construiu o templo foi Salomão, filho de Davi. Inclusive, Salomão construiu o templo depois da morte de seu pai Davi. Quando Salomão construiu o templo, Davi já tinha morrido. Ou quem está falando isso aqui? É o espírito de Davi? É uma assombração? Ou é uma incorporação, né? Davi, algum médium incorporou Davi e escreveu esse salmo? Ou Davi não estava falando do templo? Davi estava falando de outra coisa. De que será que Davi estava falando? Vamos continuar lendo o versículo. Terceira pergunta, né? A primeira pergunta é quem escreveu? A segunda pergunta é quando o templo foi construído? E eu já falei para vocês que foi depois da morte de Davi. E a terceira pergunta é, então, de que Davi estava falando? O que era essa casa de Deus que Davi estava falando? Vamos continuar a leitura? Verso de número 2, diz assim. Eu vou ler todo o salmo para vocês. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vou pegar a minha outra Bíblia, que a tradução dela é melhor, gente. Só um minuto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobe as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém,
Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros. Muros de onde? De Jerusalém. E prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Então quer dizer que a casa de Deus que Davi está falando não era o templo? Não. A casa de Deus do Salmo 122 é a cidade de Jerusalém. Se você diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, quando você está indo para a igreja ou para o templo, você está errado. Você deveria ir então para Jerusalém, porque na visão de Davi, na mente de Davi, casa de Deus era Jerusalém. Agora, um bando de pastor que conhece, porque tem aqueles que não conhecem. Quanto a esses, gente, que não tem conhecimento, eu gostaria muito que eles conhecessem a verdade. Agora, tem um bando de pilantra que sabe, que entenderam a realidade do texto, mas mesmo assim manipulam, corrompem o seu significado para poder colocar na cabeça das pessoas, para as pessoas irem para o templo. Você está dizendo, Charles, que é errado ir para o templo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é errado ensinar da maneira errada. Eu estou dizendo que não se deve ensinar da forma errada. Seja sincero. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que casa do Senhor Davi está falando, hein, pastor? Seja sincero, fala lá para o irmão da sua denominação. Fala lá para o membro lá da sua igreja. Qual casa do Senhor é essa que Davi está falando? É o templo? É uma igreja evangélica? Não. Davi está falando da cidade de Jerusalém. Agora, vamos seguir em frente. Deixa eu colocar essa Bíblia aqui de canto. Vamos seguir em frente. Qual é o primeiro texto bíblico no Antigo Testamento que aparece a expressão casa de Deus? Vamos para Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28, versículo 17. Gênesis 28, 17. Jacó, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que toca na terra e toca no céu. E nessa escada os anjos de Deus sobem e descem. E Jacó, então, ele tem uma interpretação. Quando ele acorda, ele diz assim, olha, esse lugar é terrível. Por isso, esta é a casa de Deus. E aqui é a porta do céu. Jacó diz, esta é a casa de Deus. Que lugar é esse? É um lugar onde ele denominou de Betel, que significa casa de Deus. Por quê? Porque essa foi a interpretação dele. Jacó estava fugindo de seu irmão, estava indo embora, fugindo, a vida dele estava em risco, e uma noite ele vai dormir, coloca a cabeça sobre uma pedra, e durante a noite ele tem um sonho. E o sonho para ele teve um significado extraordinário. Sabe aqueles sonhos que a gente tem, que a gente sabe que quer dizer alguma coisa? Gente, eu não sou desse tipo de pessoa que acredita em tudo quanto é sonho, não. Teve até uma irmã que ficou um pouco chateada comigo, porque ela me contou um sonho que, enfim, foi um sonho. E ela queria que eu desse uma interpretação para ela. E eu não sou José, gente. Não sou José, não sou Daniel. E eu falei uma hora. E eu acho que ela ficou meio chateada. Mas Jacó entendeu que aquele sonho tinha um significado. E ao acordar, ele se sentiu tão impactado por aquele sonho que ele disse assim, esse lugar que eu tô só pode ser a casa de Deus. Ali era a casa de Deus? Não, não era a casa de Deus. Essa foi a interpretação de Jacó, minha gente. É a interpretação na mente primitiva de Jacó. Eu expliquei para vocês ontem que Jacó ele era politeísta.
Inclusive, você vai ver Jacó fazendo um voto a Deus, dizendo: se o Senhor me guardar na viagem, o Senhor será meu Deus. Ou seja, até então, o Senhor não era Deus de Jacó. Jacó, então, está interpretando, porque na cultura dos povos antigos, cada deus morava em algum lugar. Alguns deuses moravam nos montes, outros deuses moravam em vales, tinha deuses da floresta. Jacó, então, como ele conhecia esse panteão de deuses, ele pensa: poxa vida, esse Deus que apareceu para mim no sonho só pode morar nesse lugar. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender que Jacó ele apenas está interpretando? É um ser humano com a mente primitiva interpretando um sonho. Deu para entender? Bom, e aí? Onde mais fala de casa de Deus? Olha, a gente precisa entender que a casa de Deus ela teve uma evolução na história do Antigo Testamento. Vamos aqui em Juízes capítulo 18, no versículo 31. Juízes 18, 31. Eu também não sou muito de dar importância para sonhos não, minha irmã. Mas tem pessoas que é fissurada em sonhos, né? Eu conheço uma pessoa que mora aqui na minha cidade mesmo, é amiga nossa, que, poxa vida, ela sonha, parece que ela passa o dia e noite dormindo, que pra tudo ela tem um sonho. Eu costumo dizer aqui em casa, quando eu tô querendo dormir durante o dia, eu costumo dizer assim: eu vou deitar um pouquinho, que eu acho que Deus tá querendo falar comigo em sonhos. Juízes 18, versículo 31, está escrito assim: e o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Então, gente, primeiro, a casa de Deus foi Betel, que Jacó interpretou que era aquele lugar. Segundo, a casa de Deus foi uma tenda, também chamada de tabernáculo. Quando o povo de Israel saiu do Egito e peregrinou durante 40 anos no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo, nas palavras de Deus, para habitar entre o povo. Essa foi a palavra de Deus: habitar entre o povo. Aí o povo construiu um tabernáculo, ou uma tenda, e essa tenda passou a ser a casa de Deus. Até quando o povo entrou em Canaã, eles pegaram essa tenda e colocaram ela na cidade de Siló. Portanto, em Siló ficava a casa de Deus. Então, a casa de Deus já foi Betel, a casa de Deus já foi uma tenda em Siló. Correto? Agora, 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. E também preparou uma tenda, uma barraca. Na minha tradução fala barraca. Preparou uma barraca para colocar a arca da aliança. Então disse: somente os levitas podem carregar a arca da aliança, porque foram eles que o Senhor escolheu a fim de carregá-la e servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a arca da aliança para o lugar onde havia preparado para ela. Então, a partir desse momento em que Davi constrói uma barraca, uma tenda em Jerusalém, Jerusalém passa a ser chamada, considerada casa de Deus. Então, olha a evolução da casa de Deus. Primeiro foi em Betel, com Jacó. Depois foi em Siló. Agora está em Jerusalém. E qual é o próximo lugar que foi a casa de Deus? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 2,
A partir do versículo 1. Quem está entendendo, gente? Segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, está escrito assim, a partir do versículo 1. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração a Deus e também um palácio para si mesmo. Alistou 70.000 homens para carregar material e 80.000 para cortarem pedras nas montanhas. E colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois, mandou a Hirão, rei de Tiro, a seguinte mensagem: Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Faça o mesmo para mim. Eu estou pronto para construir um templo para servir a Deus, onde Deus será adorado. Este será um lugar santo, onde se queimarão incensos em adoração a Deus, e apresentaremos sempre para Ele o que é sagrado. Então agora, minha gente, Salomão está construindo um templo para ser a casa de Deus. Perceba que a casa de Deus foi Betel, a casa de Deus foi uma tenda em Siló, a casa de Deus foi Jerusalém, e agora a casa de Deus vai ser o templo em Jerusalém. Mas a cidade deixa de ser a casa de Deus e o templo passa a ser esse lugar onde supostamente Deus habita. E é com base nesse templo que a nação, que a religião judaica, ela foi evoluindo. Por quê? Porque a religião judaica, ela tinha como base 3 coisas: sacrifício, festas e templo. Os sacrifícios aconteciam no templo. As festas também estavam envolvidas ao templo. Então, gente, o templo era o cerne da religião judaica. Durante toda a história do judaísmo, o templo foi o centro de tudo para eles. Inclusive, eles se vangloriavam por terem o templo. Se você ler aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui, Jeremias, capítulo 7, no versículo 4, Jeremias entrega uma profecia para o povo dizendo: olha, não adianta ficarem dizendo templo do Senhor, porque essas palavras são vãs. Se vocês não mudarem a maneira de vocês agirem, eu vou permitir, Deus dizendo, que a destruição invada a cidade de vocês. Mas ao ouvirem esse aviso, eles tapavam os ouvidos e diziam: templo do Senhor, templo do Senhor. Em outras palavras, eles diziam: que nada, a gente está protegido, a gente tem o templo. Que castigo o quê? A gente tem a casa de Deus aqui, vamos ficar tranquilos. Perceba que a casa de Deus, na ideia deles, aquele lugar que eles consideravam casa de Deus, era mais importante que a própria palavra de Deus. Que bom que hoje não é assim, né, gente? Que bom que hoje os crentes, principalmente os evangélicos, não pensam assim, não é verdade? Foi só naquela época que o templo era mais importante que a palavra de Deus. Porque Deus estava dizendo, mudem a maneira de viverem, muda a maneira de agir. Mas eles diziam: não, tá tudo bem, a gente tem o templo, a gente vai no templo, a gente oferece os nossos sacrifícios no templo, então deixa Deus para lá, vamos continuar fazendo os nossos rituais e as nossas cerimônias. Será que era só naquele tempo mesmo? Porque o que eu tenho visto são pessoas se vangloriando de estarem dentro de um templo cristão, que não ama o próximo, que não enxerga o necessitado, tem ódio no coração,
tem mágoa, tem rancor, tem inveja, são as piores pessoas, os piores seres humanos, mas batem no peito e dizem, tá tudo bem. Afinal de contas, eu congrego num templo. Afinal de contas, eu vou na casa de Deus. Tá bom. E no Novo Testamento? Será que... onde era a casa de Deus? Bom, você vai encontrar Jesus chamando o templo de Jerusalém de casa de Deus. Inclusive, quando ele entra no templo e expulsa os cambistas, ele vai dizer assim, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês têm a transformado em covis de salteadores. Agora, você tem que entender que quando Jesus disse isso, ainda existia a concepção de que o templo era a casa de Deus. Por quê? Porque Jesus disse isso no contexto de Antigo Testamento. A nova aliança, o Novo Testamento, ainda não havia sido inaugurado. Ainda não estava em vigor. O que estava em vigência ainda era o Antigo Testamento. E lembra que eu falei para vocês que a base da religião judaica era sacrifícios, cerimônias, festas, né? E templo. Você vai ver que Jesus ia ao templo. Os discípulos iam ao templo. Aquele povo ia ao templo. Por que ia ao templo? Porque eles estavam no contexto de Antigo Testamento. Eles estavam vivendo ainda debaixo da ideia de que lá Deus mora. Então, se eu quero me encontrar com Deus, eu tenho que ir lá. Naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, fica claro como na cabeça deles Deus ainda morava em lugarzinhos. Sabe? A mulher samaritana fala para Jesus assim, Jesus não, né? Ela fala assim, onde é o lugar de adorar a Deus? Porque os meus antepassados falam que é no Monte Gerizim. Os seus antepassados dizem que é no templo. Onde é esse verdadeiro lugar de adorar a Deus? Em outras palavras, ela está dizendo assim, qual é o lugar que eu vou para me encontrar com Deus? Qual que é o lugar que eu vou para poder achar Deus? Aí, Jesus diz assim, ô mulher, é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores não vão encontrar Deus nem no templo e nem no monte. Mas os verdadeiros adoradores encontrarão Deus aqui, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Perceba que na mentalidade, na compreensão daquela mulher, Deus ainda habitava em lugares. Jesus está dizendo, não é lugar físico. O que você precisa entender, eu já estou partindo para o final, tá bom, gente? O que você precisa entender é que a compreensão de casa de Deus, no decorrer da história, ela foi progredindo, é uma compreensão progressiva. Olha só a diferença de casa de Deus para Jacó e casa de Deus para Jesus. Eu estou dizendo Jesus aqui enquanto homem, enquanto humano, tá bom? Esquece agora o Jesus Cristo. Vamos falar só do Jesus, ok? Então vamos lá. Para Jacó, casa de Deus era um lugarzinho, um lugar que ele teve um sonho, não é verdade? Então ali era a casa de Deus. Aí foi progredindo. Aí a casa de Deus passou a ser uma tenda, aí depois passou para ser uma cidade, aí depois passou a ser um templo. Agora Jesus lá na frente está dizendo assim, olha, esse pensamento de vocês é primitivo demais. Esse pensamento de que Deus mora em casas é muito primitivo. Deus não mora em casas, Deus mora aqui, olha. Você encontra Deus quando você o busca em espírito e em verdade. Olha só, a compreensão de Estevão, aqui em Atos capítulo 7, 48 e 49, vamos lá. Atos capítulo 7, 48 e 49.
Estou falando sobre a mentira da casa de Deus. Será que Deus mora em algum templo físico? Será que algum templo religioso é a casa de Deus? Atos capítulo 7, versículo 48 e o versículo 49 diz assim: porque o Deus Altíssimo, olha isso, gente, isso aqui é Estevão falando. O Deus Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Porque, como disse o profeta, o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado onde descansam os seus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como vocês construiriam um lugar que pudesse me comportar? Por acaso, não foi eu que fiz todas as coisas? Você está entendendo que Estevão, ele entendeu que não existe casa humana ou casa criada por seres humanos que comporta Deus? Você conseguiu compreender comigo, minha gente, a progressão dessa compreensão do que é casa de Deus ou de onde Deus mora? Aí você ouviu no início da live o pastor inaugurando um templo de tijolos e dizendo: aqui é a casa de Deus. Cadê a sinceridade, pastor? Porque eu sei que o senhor sabe a verdade. Não é possível um homem inteligente como o senhor vai dizer que esses tijolos, essa parede é a casa de Deus. E aqui o desenrolador imobiliário está dizendo assim, ó: e apedrejaram Estevão. Sabe por quê, ô desenrolador? Porque toda vez que se confronta um templo religioso, a religião apedreja, a religião persegue, a religião mata. A religião sempre vai ranger os dentes quando a verdade acerca da habitação de Deus é exposta, minha gente. Sempre. Agora, Charles, onde Deus mora então? Será que Deus mora no céu? Quem acha aqui que Deus mora no céu, minha gente? Comenta aí. Onde Deus mora? Comenta aí onde você acha que Deus mora. Acabou minha água, acabou meu refrigerante, minha garganta tá seca. Não, porque tem gente que acha que Deus mora no céu, né? Mas tem um texto que diz que nem os céus dos céus comporta Deus. Então no céu Deus não mora. No templo Deus não mora. Então aonde é que Deus mora? A irmã Tereza colocou: no nosso coração. Deixa eu ver mais quem que respondeu. Mora dentro de nós. Mas se abrir o seu coração hoje, a gente encontra Deus? Se abrir, fizer uma cirurgia e abrir o seu coração, vai achar Deus lá dentro? Não vai achar Deus. Sabe por que não vai? Porque, minha gente, Deus é espírito. E espírito não mora em lugar nenhum. Espírito não habita em lugar nenhum. O espírito está em tudo, está em todos, está em todo lugar e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum. Perceba, gente, como que a compreensão da casa de Deus, para a gente entender, a gente sempre vai materializar alguma coisa. Quando Paulo fala assim, olha, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, Paulo está trazendo para a nossa linguagem. Agora, abre o seu corpo e vê se tem um templo do Espírito Santo aí dentro. Vê se tem, se você acha o Espírito Santo aí dentro. Não acha. Você sabe o que Paulo está dizendo? É que espiritualmente, de forma energética, Deus habita em nós, Deus habita em tudo. Não existe um lugar
que Deus não esteja. Não existe, meu querido. Muita gente pensa o seguinte, olha, Deus não está em tal lugar, então ali ele não é Deus. Porque um Deus que não é tudo, que não está em tudo, ele não é Deus. Não há para onde fugir dele, não há para onde se escapar dele, correto? Ele está em todos os lugares. Agora, veja o que Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 3, no versículo 16. Eu já estou encerrando, tá bom, gente? Efésios 3,16. Está escrito assim, olha. Peço a Deus que da riqueza de sua glória e por meio do Espírito Santo que habita no vosso espírito, no vosso homem interior. Paulo está dizendo que Deus habita no nosso espírito. E se eu abrir o seu corpo, eu vou achar o seu espírito? Não. Sabe por quê? Porque o seu espírito é uma energia. O seu espírito é uma egrégora. E é exatamente nesse lugar que Deus habita. Quando eu falo que a igreja é a casa de Deus, e de fato eu não estou dizendo que as paredes é a casa de Deus. Eu não estou dizendo que o templo é a casa de Deus. Eu estou dizendo que a egrégora, que Paulo, nas palavras de Paulo, é o espírito do evangelho, é que é a casa de Deus. Quando Paulo fala a Timóteo que iria trazer algumas instruções para Timóteo saber como se devia comportar na igreja que é a casa de Deus, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você vai aprender a como se comportar nesta família espiritual que é a casa de Deus. A partir do ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído, completamente destruído. O que restou, o que sobrou, foi um muro que nós chamamos hoje de Muro das Lamentações. Se aquele templo fosse a casa de Deus, hoje Deus estaria despejado, estaria na rua. Se o seu templo cristão, religioso, evangélico ou católico, ou seja lá qual for, é a casa de Deus, se você deixar de pagar o aluguel e o dono do templo te despejar, Deus então fica sem casa. Encerro dizendo para você: casa de Deus é uma família espiritual. Esse momento que nós estamos aqui em 280 pessoas, isso aqui é uma casa de Deus. Por quê? Está dizendo, Charleston, que a sua live é a casa de Deus? Não, eu estou dizendo que o Espírito criado nesse momento, que a egrégora criada nesse momento é a casa de Deus. É por isso que Jesus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente. Por quê? Por causa da egrégora. O que é a egrégora? É a energia criada, é a motivação, intenção criada. Onde tiver pessoas do bem, em amor, pregando o evangelho, acolhendo uns aos outros, ali é casa de Deus. Sabe quando você se senta com a sua amiga na calçada da sua casa e começa a conversar coisas agradáveis? Nem precisa ser de Bíblia não, tá, gente? Tô falando de Bíblia não, tô falando de conversa boa, sem fofoca, sem murmuração, conversas sadias. Pois é, ali é casa de Deus. Sabe quando você vai visitar alguém e leva uma palavra de conforto, de esperança para ele? Ali é casa de Deus. Sabe quando você senta na mesa com seus filhos para participar do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, e vocês sorriam, sei lá como é que é o português certo, e se divertem? Ali é casa de Deus. Sabe quando você senta com seu cônjuge para assistir um filme, e um filme que vai trazer leveza, vai trazer esperança,
Esse momento é casa de Deus. Porque casa de Deus não é esse corpo físico. Casa de Deus não é parede, não é tijolos, não é microfone. Casa de Deus é a egrégora do Evangelho. Onde houver pessoas do bem que amam umas às outras, ali é casa de Deus. Pare de achar que Deus se limita a um lugar. Pare de pensar que Deus está preso a um ambiente. Não. Deus é espírito. E aqueles que o buscam em espírito e em verdade o encontram. Amém, minha gente querida.